fui fechar esse portão aí, ó. Você tá vendo ali? Sim. Quando... Que hora mais ou menos que era, Tony? Era umas 11 horas da noite. À tarde. Aí eu fechei, quando eu fui fechar ali o portão, eu estranhei assim um claro. Sim. Só que ali tem uma lâmpada. Mas era mais forte que a lâmpada que eu... Aqui fica tudo escuro, só tem aquela lâmpada. É, pronto. Mas lá mesmo debaixo da lâmpada eu notei que tava mais claro. Mas até aí tudo bem. Fechei o portão, quando eu vou passando aqui, ó, aí eu dei fé. Bem aqui assim, ó, uma bola zona assim, como fosse do tamanho de um ônibus desse. Só que é uma luz azul, linda. Uhum. Mas também quando eu olhei para essa luz, ela, rapidamente ela... Aí eu corri, me trepei no parapeito e fiquei olhando. Aí quando chegou mais ou menos ali onde hoje é a lagoa ali, ó, onde é aquela Sim, lagoa, tô vendo. parou. Que eu me trepei no parapeito, que coisa linda, eu imaginei só comigo. Sumiu da minha vista. Os moradores desta região amanheceram na sexta-feira com essa visão. Esse mato aqui, esse tipo de bananeira, amanheceu totalmente retorcido aqui nesta lagoa. Os moradores disseram que viram um clarão durante a noite, coisa rápida, mas não sabe explicar o que foi. O certo é que nem mesmo os proprietários aqui da fazenda, o pessoal que trabalha aqui, sabe explicar essa situação. Seria alguma coisa de outro planeta? Agroglifos ou crop circles são esses grandes desenhos que aparecem em plantações no mundo todo. Eles ficaram famosos em 2002, no filme Sinais, em que o fazendeiro, interpretado por Mel Gibson, defende sua família de um ataque alienígena. Neste episódio, vou investigar esses círculos misteriosos, incluindo até uma pesquisa de campo no sertão do Ceará. Aproveite agora para curtir o canal e inscrever-se. Meu nome é Jorge Ueso e este é o canal OVNIs e Mistérios em Geral. Alguns dizem que o primeiro agroglifo registrado na história apareceu na Inglaterra no ano de 1678. Esse acontecimento foi registrado em um panfleto com o título O Diabo Ceifador, ou Estranhas Notícias de Hertfordshire. O panfleto sem estilogravura era como as notícias circulavam naquela época, antes do surgimento das revistas. O texto conta que um fazendeiro recusou-se a pagar o valor alto, cobrado por um agricultor pobre, para ceifar sua plantação de aveia, e disse que preferia que o diabo fizesse o serviço. Durante a noite, foram vistas chamas vermelhas na plantação. Quando o dia amanheceu, o campo estava perfeitamente cortado, como nenhum humano seria capaz de fazer. Alguns contestam de que esse seria o primeiro agroglifo, já que nesse caso as plantas foram cortadas. E nos agroglifos que conhecemos, geralmente as plantas são amassadas. Na história recente, no ano de 1966, na cidade de Tully, na Austrália, um agricultor disse ter visto um OVNI decolando de uma região pantanosa. No local, ele encontrou um círculo feito de gramíneas e junco. O proprietário da fazenda foi chamado e entrou no alagado para verificar. Ele descobriu que os juncos haviam sido arrancados pela raiz e flutuavam formando um círculo. A notícia se espalhou e chegou a aparecer na imprensa local como o ninho do disco voador. Mas o fenômeno se popularizou apenas após 1980, com o surgimento de 3 círculos em Wiltshire, na Inglaterra. Eles surgiram em uma plantação em frente a uma figura conhecida como Cavalo Branco de Westbury, que é um ponto turístico do local. Esses círculos foram posicionados para que fossem facilmente vistos da estrada. O condado de Wiltshire, onde também fica Stonehenge, se tornou a meca para os fãs dos círculos, que foram apelidados de Cropies. Em 1995, uma equipe de cientistas americanos fez o estudo de um agroglifo em Utah. Eles recolheram amostras de dentro do círculo, onde as plantas estavam deitadas, e também de fora, onde estavam intactas. Eles encontraram as seguintes anomalias: nódulos alongados no ponto de curvatura, sementes mal formadas e alterações na germinação de sementes que estavam dentro dos círculos. Outra pesquisa feita em 1999 chegou a conclusões semelhantes. Mas é quase consenso que a grande maioria dos agroglifos sejam fraudes. Em 1991, 2 senhores britânicos assumiram ter feito mais de 200 agroglifos,
desde os anos de 1970. Faziam de 20 a 30 a cada verão, de noite, sem lanternas, usando tábuas e cordas, e dizem ter se inspirado no ninho de disco voador australiano, já que um deles havia morado na Austrália naquela época. O interessante é que a complexidade dos desenhos parece ter uma relação com o nível de desenvolvimento dos países. Nos países mais desenvolvidos, aparecem formas mais complexas. Por aqui, deixam a desejar. As pessoas que fazem esses desenhos costumam andar pelas trilhas feitas pelos tratores, para não deixarem pistas. Os agroglifos que apareceram nos últimos anos, aqui no Paraná e também em Santa Catarina, deixam evidente essa técnica. Todos os centros dos círculos, que é por onde se começa a amassar as plantas, estão exatamente sob as trilhas dos tratores. O desenho que apareceu este ano é particularmente decepcionante. Já em Peruíbe, em 2017, apareceram marcas um pouco diferentes. O mato estava amassado em forma de cone. Alguns moradores relatam que viram luzes estranhas naquela noite, mas uma senhora disse que uma tempestade havia atingido o local. Essa moradora afirma que houve uma ventania antes de aparecer a marca no mato. Deu aquela claridade imensa, esse ventão forte, eu pensei que estava pegando fogo no posto. No sertão cearense, no povoado de Mulungu, em 2009, uma plantação de bananas apareceu com o topo amassado e queimado, como se algo grande tivesse pousado sobre elas. Primeiramente apareceu claro. Eu não vi a luz, eu vi só o claro. Clareou tudo aqui, que não tinha luz acesa, né? Aí, imediatamente, escureceu. Por aqui, por essa brechinha ali, a gente viu, tudo escuro. Aí depois apareceu ali a chiadeira. A senhora ouviu então a chiadeira vindo deste lado, que é justamente onde estão as bananeiras, Foi, é isso? que lá onde aconteceu, a chiadeira foi lá. Aqui, olha, bananeira quebrada. Aqui, olha, outras bananeiras. E é impressionante, gente, o estrago que foi feito aqui. Não muito longe dali, no município de Itapiúna, em 2019, ocorreu um fenômeno intrigante. Como você viu no começo desse episódio, durante a noite apareceu uma luz azul sobre uma lagoa e ao amanhecer toda a vegetação havia sido amassada. Diferente dos círculos que aparecem no sul do país, acho esse especialmente interessante. Ele não tem um padrão geométrico complicado como os outros, é apenas uma grande forma oval. A impressão que dá é que um vento forte soprou a partir do centro e foi dobrando as plantas. A pacavira é conhecida como bananeira ornamental. É uma planta alta que tem de 3 a 4 metros de altura. Aqui, nessa fazenda, ela cresce naturalmente, quando o terreno fica alagado, e suas folhas são comidas pelo gado. Infelizmente, cheguei mais de um ano depois do ocorrido, durante a estação seca. Então a lagoa estava quase vazia, e não havia sobrado um único pé de pacavira. A área da oval tinha cerca de 20 metros de largura por 65 metros de comprimento. Olhando a direção em que as plantas foram deitadas e o jeito como foram sobrepostas, descobri que a pacavira foi amassada a partir de 4 centros diferentes. Minha teoria é que o suposto OVNI não seria alongado, mas um objeto com cerca de 20 metros de diâmetro, que teria sobrevoado o lago e baixado por 4 vezes antes de desaparecer. Se a gente desconsiderar essa luz vista pelo Sr. Branquinho, nos restam apenas 2 possibilidades. A primeira é que seja um fenômeno natural, e a outra é que seja uma fraude. Eu andei pesquisando alguns fenômenos atmosféricos e só 3 coisas poderiam causar uma coisa assim. 1. Um tornado. 2. Um redemoinho de vento. E 3. Uma microexplosão. Estes são rastros deixados por tornados. Eles são bem irregulares, com a vegetação caída para todas as direções. Além disso, os rastros percorrem uma longa distância. Um redemoinho de vento é basicamente um tornado de pequena intensidade, mas um redemoinho de vento só pode se formar durante o dia. Caralho, doido! Quando o ar quente do solo sobe e se encontra com o ar frio acima. A microexplosão é um fenômeno pouco conhecido. É como se fosse uma bomba de chuva, uma imensa quantidade de água e vento concentrados em uma área de até 4 km de diâmetro. Comparando lado a lado, o Círculo de Itapiúna não parece com nenhum desses fenômenos. Assim nos sobra a possibilidade de ser uma fraude. Naquela noite, após ter visto a luz flutuando sobre a lagoa, o Sr. Branquinho me contou o seguinte. Até aí tudo bem. Aí eu digo, ai vai. Entrei e fui dormir. Também nem liguei.
Só que nessa época nós estávamos cortando lá na crua, lá embaixo, um sorgo para fazer silo, para dar de comer o gado. Sim. Eu estava com os trabalhadores lá, de manhã eu fui com os trabalhadores, quando foi 9 horas, na hora da merenda, eu lembrei do negócio que tinha passado. Sim. Eu vou já olhar o gado. Imaginei comigo, né? Uhum. Aí eu vim, quando eu cheguei ali na lagoa para olhar o gado estava todo direitinho, não estava assustado nem nada, tudo normal. Aí foi que eu vi aquele, onde ele fez aquele amassado medonho. Você viu na foto? Aquele amassado medonho. Na pacavira, mas ela não quebrou não, fez só a coisa assim. Só baixou. Como quem tivesse levado uma quintura. Aí eu vim em casa, quando eu cheguei aqui, tinha um rapazinho que trabalhava aqui, lá da Itapiúna, o Sami, eu fui contei a ele. Quando eu contei a ele, ele foi e disse, Branco, tu não fazia questão de ir lá me mostrar não, mas que essa arrumação. Aí eu digo, só pode ter. Aí eu contei da luz, né, que eu tinha visto. Quando chegou lá que ele viu, o rapaz se assombrou-se. Aí ele bateu umas fotos do celular e botou na internet. Sim. Aí foi ele que botou? Homem, quando foi negócio, isso eram umas 9h30 para 10 horas do dia. Quando foi 11 horas eu queria que tu visse como é que tava aqui de carro. Quem que veio pra cá? O pessoal da cidade? O pessoal do Cal Prado ali, tem uma cidadezinha aqui, Sim. Itapiúna, repórter do Quixadá, aquele Nils Fragata de Fortaleza. Que Veio até aqui. Na hipótese de ser uma fraude, a pessoa ou pessoas teriam tido alguns problemas. O primeiro é que essa pacavira cresce em cima do lago. Ali a água batia no joelho. O segundo é que a pacavira é muito alta. Entrando ali seria muito difícil de se localizar. Seria quase impossível saber onde seria o centro do matagal para começar a amassar o círculo, ainda mais durante a noite. E o principal problema seria amassar as plantas. Isso não é uma plantação de trigo, em que você vai caminhando com uma tábua e as plantas vão baixando. Teria dado um imenso trabalho. O Sr. Branquinho é uma pessoa simples e conhecida nessa cidade. Ele nasceu nessa fazenda e vive lá até hoje. Não me parece o tipo de pessoa que teria alguma coisa a ganhar com essa história. Além disso, valeria a pena todo esse esforço apenas pela diversão e ficar no anonimato? Aproximadamente um mês após esse acontecimento, outro círculo surgiu a 8 km dali, em um local ainda mais isolado, chamado Assentamento Curupaiti. Ele fez, ó, deitou o mato lá, ó, aí veio, ó. E aqui não, né? E aqui não, é como se ele tivesse pousado mais para um lado mesmo. Ei, tu sabe o que é que eu tô achando engraçado? Essa é justamente na mesma vegetação. Assim, o mesmo ambiente. Este é o primeiro episódio que fiz no sertão cearense. Nos próximos 2, vamos conhecer um menino que fotografou uma nave de perto. E em outra história, 3 crianças ficam cara a cara com extraterrestres. Curta o canal e clique no sininho para não perder. Obrigado.